o fato é que você não tem segurança no Brasil nas escolas, mas você também não tem segurança nas ruas, Em você não tem casa, segurança em em lugar parte nenhum. alguma, em lugar algum. Né? Então, sem dar saltos fortes na linha de ter mais segurança, não vai resolver esse tipo de problema. Existe essa experiência psicológica no brasileiro comum de um cansaço imenso em relação ao crime. Está numa fase maravilhosa para ser pós-modernos, no melhor sentido da palavra, ou seja, o mundo moderno foi definhando e agora nós não somos mais obrigados a seguir ele, porque a gente já viu que deu errado. Nós passamos por tempos fáceis, né? Tempos fáceis fizeram homens fracos. E homens fracos farão, inevitavelmente, tempos difíceis. Agora, tempos difíceis fazem homens fortes. E, ao invés das pessoas lerem livros ou meditarem os assuntos profundamente, se cria ansiedade em cima de fatos efêmeros para distrair as pessoas e, por vezes, até guiá-las para alguma pauta. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com a cultura do efêmero, né? E da ansiedade. As pessoas são muito ansiosas, assim, querem uma solução agora, querem não sei o quê. As notícias deixam as pessoas ansiosas também por vezes, né? Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. A live de hoje, que é com o mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo, coordenador de empreendedorismo do governo do Paraná, ele foi secretário de Juventude do governo federal, foi diretor do Brasil Paralelo, é professor há mais de 10 anos, Guilherme Freire, tem 4 filhos, é uma pessoa preocupada com a educação, voltada para a educação. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Leda? Boa noite. Obrigada por ter aceito o meu convite, obrigada por a gente poder conversar, falar um pouco dessa situação meio louca, né, que a gente está vivendo no Brasil. Não sei se vai permanecer, mas os pais estão em pânico. Eu soube que tem vários grupos de pais discutindo a questão da segurança armada nos colégios. A gente está assustado com essa violência toda. Você é uma pessoa voltada, né, que tem anos aí de conhecimento, de trabalho nessa área da educação. Como é que você está vendo isso, hein? Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, sem dúvida, e isso já faz muitos anos, é a questão do crime. Acho que disparado um dos maiores problemas do Brasil. Você vê que o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país com muitas pessoas. O Brasil é rico em... Imagina, o Brasil é rico em tantas coisas, né? O agronegócio do Brasil é um dos principais do mundo. O Brasil tem energia que ele produz por conta própria. Tem uma economia muito pujante. Eu estava em Portugal recentemente. Chama atenção como o Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoas e de recursos, até comparado com um país incrível como Portugal, um país europeu. Mas a segurança pública é um problema... cresceu muito na década de 80, claro, cresce desde antes, mas em especial na década de 80 teve um salto, e o fato é que nós não temos um clima de segurança pública decente, né? Tanto de lei e ordem quanto de combate ao crime. Nós estamos vendo em alguns países do mundo, e eu não olho essa situação dissociada da questão do crime em geral, porque o fato é que você não tem segurança no Brasil nas escolas, mas você também não tem segurança nas ruas, Em casa, não tem segurança em em lugar parte nenhum. alguma, em lugar algum, né? Nenhum lugar assim. O Brasil, mesmo, é difícil você falar um estado ou uma cidade do Brasil que sejam seguros, né? 100% seguros. Você vai ter que ir para o interior, algumas cidades do sul do Brasil, mas cada dia que passa é mais raro. E mesmo os bairros considerados seguros não são seguros. Então, é difícil falar num país em que não tem a defesa pessoal, não é valorizada, em que o policiamento não é efetivo. É claro que as crianças estão sujeitas à ameaça de pessoas. Então, e não é só isso, né? Quer dizer, as crianças, coitadas do país, elas sofrem hoje com uma educação péssima, de baixíssima qualidade, que é absolutamente ideológica e que não ensina as coisas mais básicas. Tem gente que fala que a educação no Brasil é técnica, mas ela é voltada para o mercado profissional. Mas imagina, que criança que sai de uma escola sabendo abrir uma empresa, sabendo programar, ou seja, as coisas efetivas do mercado também não tem formação clássica. E daí, coitadas, elas ainda são sujeitas a qualquer maluco que pode chegar e atacá-las. Então, eu acho que a solução não é diferente. Você pegar um país, não estou defendendo tudo que foi feito lá, mas, por exemplo, o El Salvador fez um salto muito grande em segurança pública. Basicamente, aumentou muito a segurança pública. E reduziu substancialmente o crime, independente do que a pessoa acha da política pública, aconteceu.
Então, sem dar saltos fortes na linha de ter mais segurança, não vai resolver esse tipo de problema. Pois é, mas essa questão é uma questão que vem sendo abandonada há muito tempo, né? Não é? A gente não tem nenhuma atitude é, propositiva, nenhum projeto, não tem nada, é uma coisa totalmente maluca. Não é? As pessoas, esse governo que hoje está fazendo 100 dias, fala em desencarceramento, quando deveria falar em construção de presídio, porque os presídios estão lotados, é uma confusão generalizada, reclamações. E tem toda essa filosofia de matriz Foucaultiana, né, que quer colocar, não só Foucault, mas toda, quer dizer, o criminoso é uma vítima da sociedade, ele basicamente tem uma repressão, prisão não resolve, armamento não resolve, policiamento não resolve, imagina, isso é um absurdo. Em Nova York, nos anos 90, Sim, teve a política do Giuliani, tolerância zero. O crime baixou funcionou, imensamente. né? O que aconteceu? Os policiais iam na rua, funcionou brutalmente. São vários casos. Tem esse caso do Salvador agora. Já teve caso em Paris de melhora, lá atrás, de melhora do policiamento que funcionou. Tem o caso de Nova York. Cidades muito grandes, várias cidades do mundo. Nos anos 90, os Estados Unidos passou por, não só em Nova York, mas passou por uma mudança de lei de crime. E teve um aumento do policiamento e melhorou substancialmente. Então, não é real que não tem precedentes internacionais ou históricos para combater o crime. Nenhum deles envolve reduzir o número de prisões, reduzir o número de policiais, reduzir o armamento. Nunca aconteceu isso. Vamos falar assim, não, mas tem países que efetivamente as pessoas não têm armas, como, sei lá, o Japão, e é um país seguro. Não, perfeito, mas só lembrando, o Japão foi um regime militar por 300 anos, né? No qual simplesmente os samurais saíam pela rua fazendo um policiamento. O país viveu quase um estado ultramilitarizado por séculos e séculos fechado para todos os estrangeiros. Então, e tem toda uma cultura de respeito que foi sendo desenvolvida ao longo desses séculos. E assim vai. Então, a questão da segurança, ela envolve, ela contra as medidas que resolvem a segurança pública são contraditórias, elas são absolutamente contrárias ao politicamente corretas, não são compatíveis. Pega um caso aí como esse da Suécia. Hoje a Suécia, Estocolmo, tem um surto do número de estupros. É uma loucura. A Suécia é um país ultra seguro. Portugal agora é mais seguro que a Suécia, mas não faz sentido historicamente. Do nada isso aconteceu. Por quê? Porque não tem controle de imigração. Daí tem claro, pessoas que vêm, que têm outra disposição e as coisas vão mudando. Então, o que acontece é que hoje eu acho que na ideologia dominante, né, do establishment, não existe. Tem dois problemas, eu acho que são muito difíceis assim de resolver com a mentalidade atual, e vai ter que voltar para um outro sistema de valores. Lei e ordem, combate ao crime, não encaixam na cabeça do establishment atual. Eles não têm uma solução boa para isso. O outro problema é, sem dúvida, todo esse problema de crise de natalidade, né? Quase todos os países do Ocidente estão abaixo da taxa de fertilidade necessária para repor sua população. E não tem uma solução para isso no modelo. Não é que não existem soluções para isso, existem, mas não no sistema progressista atual. Eu conversei na quinta-feira passada com o João Henrique Martins, que você certamente conhece. E ele falou muito, insistiu muito, de que a vítima no Brasil não é considerada. Quer dizer, quando você parte para fazer uma discussão sobre segurança pública, então a vítima é esquecida completamente pelas ONGs, pelo governo, qualquer governo até, né? Todos os governos, em todas as instâncias. O Código Penal, o cumprimento da legislação penal é muito deficitário, né? Essa saidinha, você vê que o Derrite conseguiu aprovar, então o deputado Derrite, hoje secretário de São Paulo, conseguiu aprovar a lei contra as saidinhas, mas já ficou no Senado, não passou. Passou pela Câmara, mas não saiu. Saidinha, é que isso é tudo uma loucura. É porque essas coisas são absolutamente É uma loucura, assim, inexplicáveis, não tem nem né? essa discussão, é Essas loucura, né? saidinhas, Não, ela é inexplicável. não sei quantas saidinhas por ano, Não, qual é a hein? chance do cara não. Qual é a chance do cara não ir embora, né? É surreal quando o cara não vai embora. Para mim, o mais surpreendente da saidinha é quando o preso não foge, porque quando o preso foge não tem surpresa alguma, é uma besteira.
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Eu acho que o que acontece é o seguinte, tentaram discutir isso e sempre se tenta falar assim, não, tem um cara assim, e as pessoas querem, claro, por uma curiosidade meio mórbida, elas querem entrar nas motivações psicológicas do cara que comete os crimes. Essa discussão, sem dúvida, não é que ela é inútil, mas envolve uma certa curiosidade mórbida e não tem limite para os tipos de loucura que movem as pessoas sabe, desde os anos 90 tem muito isso, e os Estados Unidos, sem dúvida, acho que muitos dos brasileiros estão copiando os americanos. Sempre tem um maluco que pega uma arma e faz alguma loucura e tal. Então, isso é comum. Muitos deles têm uma série de discursos, mas normalmente são incoerentes e envolvem até problemas psicológicos graves. Eu acho que ficar entrando nesse assunto é desnecessário. E se tenta fazer isso por quê? Porque se for discutir realmente segurança pública de verdade, que é o que a gente está fazendo aqui agora, se for entrar nisso, você vai ser obrigado a entender. É quase consensual na população. Vai ser muito difícil achar um cidadão brasileiro que ele não acha que tem que pode ter impunidade. Vai ser muito difícil achar um cidadão brasileiro que não acha que tem que ter policiamento forte nas ruas. Vai ser muito difícil achar um cidadão brasileiro que não acha que tem que combater o crime de maneira clara e eficaz. Então, é meio que, eu não sei, eu acho que, sem dúvida alguma, você tem um sistema jurídico que ele está descolado da realidade da vivência do brasileiro comum, né? O Brasil tem centenas de milhares de homicídios, dezenas de milhares de homicídios, como é que pode, por ano? Mas isso é uma questão que é simples, tá? No seguinte sentido, nós temos que redescobrir todo esse mundo da defesa, né? E eu acho que isso envolve vários níveis. Eu acho que envolveria, sem dúvida... Eu defendo muito a educação das artes marciais para as crianças, começando no nível básico. Eu acho que tem todo um papel de defesa pessoal que tinha que ser reintroduzido. Nós temos um serviço militar no Brasil, mas que tem pouca relação com a educação de fato. Eu acho que tinha que se reintroduzir toda a noção de defesa. Você sabe o que é engraçado até do imaginário do brasileiro? Os dois filmes brasileiros que mais assim saltam a cabeça das pessoas são Cidade de Deus e Tropa de Elite. É sempre assim, são os filmes que ficaram cravados no imaginário popular. Obviamente, os dois lidam exatamente com o tema da segurança pública. E mesmo mesmo Cidade de Deus não tendo o exemplo do combate ao crime, o efeito Tropa de Elite é muito engraçado, porque muita gente falou, fizemos o filme para criticar a polícia, perfeito. Mas é que nenhum brasileiro comum foi lá e teve essa percepção. Todos os brasileiros entraram e começaram a torcer para a polícia. Então, isso diz algo sobre sobre o estado que a gente está. Eu me lembro de estar no cinema assistindo Tropa de Elite e tem aquela cena do Matias na universidade, falando, olha, de apartamento da Zona Sul não dá para ver a realidade do Brasil, ou não dá para ver o que está acontecendo. E claro que eu me lembro no cinema, tem uma cena que ele pega e ele bate, acho que no maconheiro, alguma coisa assim. O povo começou a bater palmas. A experiência das pessoas no cinema era essa, as pessoas começaram a bater palmas. Por quê? Porque as pessoas sofrem essas coisas na pele, então elas cansaram. Então, eu acho que existe essa experiência psicológica no brasileiro comum, de um cansaço imenso em relação ao crime. E a classe política, a cada dia que passa, demonstra não estar tão interessada em combater isso. Então, realmente, acho que esse é um problema que vai nos acompanhar até efetivamente se mudar a direção de política pública nesse sentido, né? Mas eu não vejo nenhuma... Você tem alguma expectativa de que mude? Nos próximos anos, nenhuma. Com o sistema político atual, nos próximos anos, com as classes daqui, nenhuma. Só no nível local, talvez. Talvez o São Paulo pudesse fazer um bom trabalho para servir de modelo para o Brasil. Seria interessante se alguém tentasse assim, ou algum outro governador, né? Acho que essa é a melhor. Eu acho que é um bom momento para algum governador que tivesse a cabeça no lugar, tentar fazer um trabalho bom para servir de exemplo. Que algum pegasse e fizesse. Acho que é o melhor que a gente consegue antever assim, para os próximos anos. Nos Estados Unidos teve experiência, o governador da Flórida,
mudou várias coisas em comparação com o resto do país. Agora a Flórida, com muita gente se mudando para a Flórida no país, e o governador acabou se lançando para presidente depois, né? Promovendo o nome dele. Então, às vezes, uma mudança local pode ser boa, né? Ao contrário do que aconteceu na Califórnia, né? Na Califórnia, na verdade, o que está acontecendo é que está todo mundo indo embora, né? Porque agora tem um monte de gente na rua, o crime está crescendo, tem gente. São Francisco é um negócio deplorável, as pessoas não têm noção, né? Eu fui para Nova York em vários momentos diferentes. Eu fui para essa Nova York nos anos 90, depois fui nos anos 2000, depois fui logo antes da pandemia, então eu vi assim a sequência. Nova York de hoje, em termos de segurança, assim, não parece a mesma cidade, parece estar vivendo em outro planeta, assim, né? Tinha muita gente na rua, tinha muita assaltante também, coisas que eram inimagináveis, assim, para quem foi em outras épocas, a pessoa nunca imaginaria, você pensaria que... Eu lembro de uma das viagens que eu fiz, não é que eu estava no governo, inclusive fui participar de discussão sobre família na ONU, né? Eu fui lá, fui dar uma palestra sobre família e aquele debate, muitas pessoas lá da ONU que eram, sei lá, não eram muito defensoras da família, depende do país também, né? Ali tinha, enfim, tinha uma pessoa mais politicamente correto. Aliás, a mulher mais politicamente correta que tinha era dos Estados Unidos, inclusive, na época. E eu lembro de ficar muito mais impressionado com Nova York, assim, e ficar meio aliviado quando eu voltei para Curitiba, né? Porque eu estava morando em Curitiba, né? E eu voltei para lá, falei, meu Deus do céu, Curitiba está mais pacífico que Nova York. Como é que pode? É que é o centro financeiro do mundo, né? Mas por quê? Porque daí começaram uma tolerância maior com as drogas, e daí começaram uma política. Na época, a pessoa do governo falou que eles estavam sorteando apartamentos para imigrantes ilegais. Foi uma das políticas públicas mais malucas que eu já vi. Não, a gente sorteia é que imigrante ilegal, por definição, já não é um. Por definição, ele não deveria ser alvo de uma política pública, uma coisa até tautológica, assim, falar que. Mas de qualquer maneira, a mulher falou com orgulho, não, a gente tal. E tinha muitas. Na época, o governador se dizia. Começou a falar que ele era marxista, teve a família dele falando que era marxista, sei lá, e ele pichava a rua, né? E aí eram umas coisas assim, todas completamente descabidas. Então, os Estados Unidos, eu acho que ele tem uma. Ele serve bastante para a gente ver o que não fazer também em algumas cidades. A Califórnia. Bom, isso não é novidade para a Califórnia, tem o filme do Hitchcock, do O Corpo que Cai. Pouca gente parou para reparar que um dos principais temas do Corpo que Cai é a decadência da Califórnia. Pode reparar que no filme tem cenas lindíssimas. Você olha São Francisco quase idílica, né? E tem essa São Francisco do passado idílica e vai ter uma São Francisco progressivamente mais corrompida, com pessoas que foram se corrompendo conforme as gerações foram passando. E depois já começam umas ruas apertadas, as pessoas... Claro que a sanidade psicológica foi caindo junto, né? Essa Nova York do passado, do Hitchcock, tem até algo meio católico, meio místico, né? Porque tem claro, no filme, a figura do convento, né? Que é que é quase como um fantasma em cima da cidade, como se a cidade tivesse sido construída por cima do convento. Então é engraçado isso, da época de São Junipero, dos mosteiros católicos, das missões e dos cowboys da Califórnia, para uma época de imigrantes, sem dúvida, que era muito próspera nos anos 50, aquela Califórnia que o Reagan viveu, sem dúvida, para depois uma Califórnia hippie, que vai cada vez mais ficando hippie, para agora uma Califórnia que só tem um partido, que é o Partido Democrata, o único partido do Estado, na prática, né? Porque não existe nenhuma eleição na Califórnia ganha nenhum candidato republicano, ou seja, é um Estado unipartidário. O resultado dessas políticas, que tinha muita empolgação, né? O Vale do Silício, aqui é o futuro, aqui é a coisa toda, o resultado é uma decadência urbana bastante acentuada, né? Então é curioso ver como certas ideias estão muito associadas ao fenômeno da decadência urbana, né? É Por realmente aqui bastante também, curioso. né? A gente vê São Paulo, essa luta, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes disse que não vai ter ninguém morando em cabana, não sei, eu esqueci o nome até daquilo. Como é que chama? Hein? Uhum. Eu não sei É tipo uma também, eu não sei cabana, qual é o nome né? que dão. Tendas, Agora, né? Não sei. é, uma deputada entrou na justiça reclamando que não pode tirar essa moradia, mas isso não é uma moradia, não é? Essa cidade cheia de acampamento. Meu avô lembra de São Paulo, né? Eu tenho uma memória de São Paulo, mas meu avô, sem dúvida, minha família, eu tenho uma família de imigrantes
Aliança tem até um bairro da cidade de São Paulo que tem o nome da minha família, que é a Vila Ré. Ré era família, era colônia da minha família há muitos anos atrás. Então, minha família de imigrantes italianos viveu muitos anos aqui, passou todas as épocas. Meu avô conta para mim toda a ascensão do crime, né? Porque ele andava, imagina, ele andava de chapéu no centro da cidade, no Brás, e era seguro, sabe? Ele conta da época que não tinha crime em São Paulo, tá? Bastante nostálgico para ele. Curioso que meu avô, ele associa muito esses dois problemas. Uma vez eu estava assistindo um filme com ele, um filme do John Ford, maravilhoso, depois do Vendaval, que inclusive é sobre se proteger, e eu acho que tem a ver com esse contexto que a gente está falando. E sobre masculinidade, sem dúvida. E aí ele olhou e falou, olha, Guilherme, depois a pílula destruiu o romance. Ele está falando da pílula do contraceptivo. Ele falou, na época, a gente vivenciou a revolução sexual e as pessoas perderam esse elemento romântico e tal. Os valores da cultura, os valores e a cultura mudaram, as pessoas perderam aqueles valores religiosos. Então ele conta bastante essa passagem, né, dos anos 60. E simultaneamente, paralelo a isso, as pessoas foram ficando mais materialistas também. Então é um fenômeno que a gente tem até um gráfico nos Estados Unidos que perdeu patriotismo, família, religião, baixaram, né, em termos de coisas que as pessoas admiram, e o dinheiro cresceu em proporção. Não só dinheiro, claro, mas tudo que envolve prazer e outras coisas. Então, há uma inversão muito clara na pirâmide dos valores. Essa inversão na pirâmide dos valores, pensa, se você tem uma sociedade que muitas pessoas são pobres, porque também não tem uma dinâmica econômica tão pujante a ponto de não ter essas pessoas pobres ou de resolver alguns desses problemas. Você tem as pessoas altamente materialistas. Você tem uma baixa cultura de defesa e autohedonismo, é natural a transição é quase que natural. Mesmo você vê em São Paulo, o problema também da arquitetura moderna, né? Quer dizer, foi feito nos anos... São Paulo cresceu muito, claro, depois dos anos 50, 60, e foram feitos muitos prédios, esses que são só uma caixa de concreto com tons pastéis, né? A própria figura lá, se olhar na Paulista, o Conjunto Nacional, aquela coisa Niemeyer e tal. Cogitaram, inclusive, o prédio, para mim, talvez o prédio mais bonito de São Paulo, é o Mosteiro de São Bento, que é no centro da cidade, que é um dos prédios mais antigos. E quase demoliram o Mosteiro de São Bento para construir o Memorial da América Latina. Para quem não conhece, aqui em São Paulo, o Memorial da América Latina é um treco horrível. Só tem uma mão aberta, assim, com sangue escorrendo no formato da América Latina, é tipo um negócio socialista. Então, e é terrível. Então, ele demoliu, graças a Deus conseguiram tombar o Mosteiro de São Bento e impedir isso. Então, nós passamos por uma decadência muito forte da arquitetura. Ela perdeu aquela beleza, aquele esplendor antigo. Sem dúvida, entre prédios feios, valores piores, a experiência urbana vai caindo, né? A solução não volta por melhorar valores, por melhorar arquitetura. Eu não acho também que as pessoas deveriam se resignar a aceitar a decadência, porque todas as coisas se degeneram. Se eu largar essa sala aqui, ela só vai se bagunçando, ela só vai degenerando e tal. A entropia é a realidade natural da natureza, é a lei da termodinâmica. Mas a ordem, ela vem quando nós buscamos algo mais elevado e colocamos no mundo. Então, o que eu acho que tem que se fazer nesses casos é voltar a subir prédios bonitos, voltar a ter lei e ordem, voltar a valorizar a família, voltar para valores, sem dúvida alguma, espirituais de novo. Eu acho que a gente está numa fase maravilhosa para ser pós-modernos, no melhor sentido da palavra. Ou seja, o mundo moderno foi definhando e agora nós não somos mais obrigados a seguir ele, porque a gente já viu que deu errado, sabe? Eu acho que eu já peguei uma geração em um momento em que nós já vimos muitas coisas que foram testadas e que deram errado. Meu avô pegou exatamente a fase que muitas ideias foram testadas, né? Ele vivenciou todas essas ideias. Então é fácil falar, ó, não deu certo, volta que deu errado, e tenta outra coisa. Muita gente fica chocada pelo fato de eu ter casado relativamente cedo, não é tão cedo para padrões mais antigos, mas relativamente cedo, ter uma família com 4 filhos. Quantos anos Mas você essa é a solução, tem? quer dizer, a solução é a nova geração também. Eu tenho 30. Caramba! 30 anos, 4 Sim. filhos. Sim, 5 anos de casado, Você casou cedo, né? Mas é isso, quer dizer, qual é a solução? Casei relativamente cedo. Meus pais casaram com 20, mas também era mais, quando mais você vai voltando, mais comum era, né, casar cedo. Mas veja, também por isso a gente está retardando o amadurecimento também, né? Hoje uma pessoa 20 anos,
sei lá, 20 anos você já é grande, assim, sabe? Muitas coisas, 25, poxa. Mas não, agora as pessoas querem começar a amadurecer depois dos 30, depois dos 35. Chega a 30 anos, o cara tá na balada, não tem perspectiva de casar, não tem uma coisa fixa. Então, a- tem gente até que tem um raciocínio, eu acho errado, que pensa, por que eu vou ter filhos se o mundo está corrompido? Mas a lógica é outra. Aquele ciclo das civilizações continua valendo. Sem dúvida, nós passamos por tempos fáceis, né? Tempos fáceis fizeram homens fracos. E homens fracos farão, inevitavelmente, tempos difíceis. Agora, tempos difíceis fazem homens fortes. Então, os nossos filhos, eles têm que vir para o mundo para aprender o espírito de sacrifício, para aprender a reconstruir as coisas. E, sem dúvida, eles são a esperança sempre, né? A Hannah Arendt falava uma coisa muito engraçada, assim, muito curiosa. Ela falava que do nada ela começa a falar da categoria da novidade, e ela fala, a nova geração sempre é nova. Ela sempre tem o potencial de mudar as coisas. E a Hannah Arendt falava mais sabiamente ainda, tem várias coisas que eu não concordo com ela, mas tem coisas que são fantásticas, e esse trecho ótimo, ela falava que a crise da educação envolvia três coisas: autoridade, religião e tradição. Ela fala no entre o passado e o futuro. Religião, que é religar a origem, voltar ao início das coisas, voltar as pessoas a entender o propósito das coisas. Que ela fala assim, sem isso não tem educação. Autoridade não é autoritarismo, mas é a clareza nas coisas. É ter um guia, né? Ter um autor, ter uma pessoa que fala, poxa, eu banco isso. Ter ordem, sem dúvida, que não tem educação sem autoridade. E tradição, tudo é tradição. Ela falava, olha, você pode até não ser tradicionalista ou conservador na política, mas em educação não existe não ser isso, porque a educação é só trazer o legado do passado, é só trazer as grandes coisas. Então, sem dúvida, essa combinação falta nas nossas escolas, né? Eu acho que esse é um ponto de partida Acho que não, essencial. não falta também nas escolas, né? Nos falta nas famílias, Claro. falta na orientação educacional geral. Eu não vejo, eu realmente Sim. estou bastante assustada, assim, não vejo, só vejo volta, só vejo, me dá um desalento. Você vê agora a reforma do ensino, que parecia que nem era maravilhosa, mas era uma tentativa, né? E aí ela volta, tudo Eu, já- retroage, é muito estranho. eu sou pessimista já com a estrutura pública, mas sou otimista com o Brasil passa, eu acho, por duas coisas. Eu acho que cada dia que passa o establishment brasileiro fica pior e ele vai decair mais. Eu não consigo ser otimista em relação ao establishment. Eu, no entanto, sou muito otimista porque eu acho que o Brasil está tendo uma ascensão intelectual muito forte de pessoas jovens estudando. Poxa, mesmo no meu trabalho eu vejo milhares de pessoas jovens estudando, vivendo uma vida intelectual, querendo ou não. Tem coisa cheia, sabe? Hoje, quando eu comecei a... O Brasil passa por um renascimento tanto religioso quanto intelectual. Sabe que quando eu comecei a frequentar... Quando eu tinha 20 anos, eu tive uma reaproximação da religião muito forte, né? Voltei para o catolicismo de uma maneira mais intensa. E eu comecei a frequentar as missas, tinha duas, três pessoas. A maioria das pessoas eram pessoas idosas, e é isso, essa era a realidade. Hoje, as mesmas igrejas que eu ia naquela época, eu chego e tem um grupo de 70 pessoas, 60, tem fila para as pessoas se confessarem. Isso era inimaginável, assim, e isso tem absolutamente tudo a ver com a internet, né? Muitas pessoas que foram descobrindo, sei lá, o padre Paulo Ricardo, alguns influenciadores variados da internet, que redescobriram essa informação e começaram a lotar os lugares. Eu fui numa palestra de jovens, num lugar que eu tinha estado nesse grupo, e tinha duas pessoas nesses 10 anos atrás. E eu cheguei e tinha 70 com fila de espera. Um negócio surreal, assim. Isso está em várias cidades do Brasil. Eu vi coisas muito parecidas em Natal, no Rio de Janeiro, em Goiás, em Porto Alegre. Ou seja, é um fenômeno nacional. Então há uma redescoberta muito forte da religião no Brasil, especialmente pessoas jovens, especialmente ligadas à internet. Também ligada à internet, há uma redescoberta gigante dessa questão intelectual. São grupos de estudos pelo país inteiro, são muitos influenciadores que apareceram, são muitas pessoas discutindo esses temas, comprando editoras novas, clubes do livro, clube do cinema, coisas que foram aparecendo que discutiam. Quanto a isso, eu sou muito otimista, no sentido de que esse renascimento é real e é muito forte. E indo para Portugal,
embora eu tenha conhecido pessoas incríveis, maravilhosas, Portugal é o país do meu coração, total do meu coração, fui maravilhosamente bem recebido lá. Toda a história do Brasil passa por lá e tudo. Mas entrando nas igrejas, você tem o Brasil de 10 anos atrás, ou seja, exatamente, é vazio, tem poucas pessoas, não tem essas referências intelectuais, não passou por esse mesmo processo. Então, e também acho que na política, engraçado, embora com o establishment tenha piorado, a consciência política do brasileiro, ela subiu de nível Uhum. muito rápido, assim. As pessoas são muito mais ligadas nos problemas do que eram. Imagina, eu lembro de uma época que mesmo alguns termos eram demonizados e você tinha vozes muito hegemônicas e pouco debate, assim, né? A primeira vez que eu comecei a estudar esses temas, eu tinha que importar livros, não tinha nada, assim, você importava, tinha que procurar conteúdos fora, não tinha... Era muito difícil, assim, eu lembro de querer discutir ideias fora da... Só de eu falar que não era de esquerda, na minha época do colegial, era altamente demonizado, era fora do imaginário das pessoas. Definitivamente não é mais o caso. Os brasileiros debatem esses temas de uma maneira que não debatiam antes. Subiu o despertar da consciência. Ainda falta muito, eu acho. Não é É, que é um processo mas que avançado, não. É um mudou, mudou. processo Você tem talvez razão, mais mudou muito. mudou, é mais incipiente do que avançado. Tem gente que acha que já passou a grande onda disso. Eu acho que é o contrário. Na verdade, começou agora. O que passou foi uma onda de empolgação. Empolgação não é a mesma coisa que raízes profundas. A coisa está só começando. Então, acho que o Brasil deu realmente teve uma ascensão nesse aspecto. Mas é como se fossem sementes dentro de um campo que é seco, sabe? Está começando a germinar agora, mas sei lá, o campo seco só piora. Então, acho que é uma sobreposição de coisas. É, mas isso faz a gente, sei lá, essa sua constatação de que tinham duas pessoas e agora tem 70 deixa a gente mais animado, né? Com certeza. E E em várias essa cidades. e Várias toda a cidades. discussão, quer dizer, Então, antigamente você discutia, antigamente que eu falo, sei lá, anos 70 para mim, anos 80 a gente discutia política e tal, mas num grupo fechado, pequeno, mas discutia. Depois a gente se alienou completamente. E agora, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, essa discussão voltou à tona, né? Voltou sim. assim, ainda que polarizada, ainda que agressiva, mas eu acho que a internet também exerceu seu papel aí, né? A questão da baixa qualidade da discussão tem a ver com a baixa qualidade do nível intelectual. Conforme ele vai subindo, vai melhorando a qualidade da discussão, né? Aí é um problema de educação mais do que um problema da internet em si. A internet permite acesso a ideias e pessoas que discutem conteúdos. Por óbvio, vão ter pessoas com conteúdo mais com a qualidade menor, né? Mas isso que tá, eu acho que a política, os fracassos políticos limpam as coisas de mais baixo nível. Sabe? O que sobrevive é o que tem mais profundidade ao longo dos anos. Raramente uma coisa que não é profunda dura mais do que a próxima eleição. Coisas profundas duram 200, 500 anos. Eu dou aula sobre. Eu faço. Eu dou um curso de formação para empresários e eu basicamente uso algumas coisas de Platão que são úteis para empresário em 2023, que é útil para a questão de tecnologia atual. É porque e Platão é de antes do Cristo. Agora, acontece que Platão é atemporal. Daqui a 3.000 anos, Platão vai ser atual. O problema das pessoas, às vezes, é querer coisas muito rápidas. Os problemas políticos que a gente vive hoje, eles datam, no mínimo, do iluminismo, da época das próprias revoluções liberais e do iluminismo. Ninguém vai resolver um problema que veio da época do iluminismo com uma eleição ou alguma mudança legislativa pontual ou um debate, alguma coisa que ficou viral no Congresso Nacional. Esse tipo de coisa não funciona assim, né? Se você pegar mesmo os grandes líderes da história, eles eram criadores de regimes, eles não eram pessoas de políticas públicas individuais. Pegar um Júlio César, um Carlos Magno, um Alexandre o Grande, são pessoas que mudavam o sistema completo, eles não ficavam presos a uma coisa pontual demais. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura do efêmero, né? E da ansiedade. As pessoas são muito ansiosas, assim, querem uma solução agora, querem não sei o quê. As notícias deixam as pessoas ansiosas também por vezes, né? Não elas veem o acontecimento e começam assim, tem é uma coisa um pouco histérica. O Richard Weaver escreveu um livro maravilhoso, eu recomendo que todo mundo lesse, assim, chama
A Ideias Têm Consequências. É um grande clássico, livro brilhante. É um livro de 1947, mas ultra atual. E ele fala da grande lanterna mágica, ele cita o jornalismo como... Não, tá aqui James Almeida, que é uma boa jornalista, mas ele fala da grande lanterna... Ah, tem até aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô com Hum. ele aqui. Parece ser combinado aqui, mas tá aqui, ó. Um baita livro. E o que ele fala da grande lanterna mágica? Ele fala, bom, o problema dele, sem dúvida, não é pessoas que divulgam notícias, não é bem esse. Mas é o fato de você ter, ao invés das pessoas lerem livros ou meditarem os assuntos profundamente, se criar ansiedade em cima de fatos efêmeros para distrair as pessoas e, por vezes, até guiá-las para alguma pauta, né? Essa, essa cultura da distração que eu acho que passa, não é uma exclusividade dessa crise do jornalismo, mas passa pelo entretenimento de massa, passa pela mídia geral, né? Filmes, o que quer que seja. Ela é um problema, né? Então, as pessoas têm que voltar a procurar qualidade. Quando a gente discute política, qual é a qualidade dos líderes? É uma discussão que não, raramente se tem. Se discute muita pauta, mas a qualidade, qual o nível, né? Quem é o cara que realmente consegue... como que nós vamos formar os líderes de alto nível, né? Qual é a qualidade dos intelectuais que debatem em público? Qual é a qualidade dos deputados que estão debatendo? Qual é o nível de profundidade deles? Qual é a dimensão humana deles? Então, isso... Nós não vamos conseguir fugir da ideia de voltar a ler os clássicos, de voltar a ter uma formação religiosa, uma formação familiar. E esse trabalho, ele é um trabalho civilizatório, ele não é um trabalho de um debate concreto, de uma coisa concreta. E as pessoas chegaram assim, reagindo muito forte ao pegar um exemplo concreto. Ah, não, teve o Congresso agora, teve tal coisa. E, claro, as notícias são relevantes, eu não acho que elas são irrelevantes, longe disso. Algumas delas são mais, outras são menos, por óbvio. Mas é que tá, né? Tá bom, e qual a solução para isso? Você quer me falar que a solução para isso é você eleger alguém? Eu vou falar para você que isso já foi tentado algumas vezes. Não, a gente elege alguém. Eu não quero chegar para mim e falar, a gente elege alguém de direita e resolve. Bom, já foi feito no século XX várias vezes, entendeu? Não foram poucas, assim. Aliás, já foram eleitos vários caras. Aliás, alguns até melhores. Já estão sendo eleitos desde os anos 50, sei lá, algumas pessoas. Então, não é bem por aí, simplesmente. Ah, nós vamos, então, achar um argumento para refutar os outros. Então, não é bem por aí. Nós temos um paradigma errado do que é liberdade e, sem dúvida alguma, esse paradigma iluminista ele não consegue justificar a moral. Porque tudo é igualitarismo, fraternidade, liberdade, qualquer coisa assim. Tem um contrato social e tudo é igual e fraterno. Mas a verdade é que não existe liberdade sem virtude, não existe liberdade sem melhorar os hábitos das pessoas. Igualdade, em sentido estrito, não existe, no sentido de que as pessoas são diferentes, são objetivamente diferentes. Elas são diferentes em todos os aspectos que a gente puder imaginar. Isso não é melhor, nem não necessariamente melhor e pior, isso é simplesmente um fato colocado, e por isso que obsessões por igualdade podem gerar absurdos lógicos assim muito fortes, né? As pessoas simplesmente são desiguais. Você entra num esporte qualquer um, primeira realidade bruta de qualquer esporte, as pessoas são desiguais, imediato, você vai descobrir assim na hora, é uma realidade. E essa fraternidade que a gente fala, por vezes, como ela não envolve um amor mais profundo, ela envolve, na verdade, uma filantropia genérica, né? Eu amo o mundo. Aí vem aquela sabedoria. Chesterton, que era um grande autor, falava: é muito mais fácil amar o mundo do que amar o seu vizinho. Tem até um personagem do Charles Dickens, que é uma senhora que ela ajuda crianças na África, e daí tem acho que o sobrinho dela, ela ignora o sobrinho. A Flannery O'Connor também tem esse personagem, o pai que é psicólogo e não cuida do filho porque ele vai salvar todas as crianças do mundo, sabe? Então ele quer cuidar dos criminosos, inclusive tem um tema assim, né? Ele quer adotar um menino que é criminoso para a família dele, daí ele larga o filho dele comendo bolo de chocolate com ketchup, assim, um negócio bizarro. E é um resumo do que a gente vive, né? Quer dizer, para cuidar em nome do amor à humanidade, eu não amo meu filho, eu não amo o meu vizinho, eu não amo minha esposa, eu não amo as pessoas ao meu redor. É um erro, é um erro. Então, acho que esses valores, o nosso paradigma de valores, essa promessa de igualdade, fraternidade e liberdade, ela é uma promessa um pouco vã, assim, ela está um pouco descolada A da nossa solução, né? crise é de valores. Sem dúvida alguma. E não só valores, a nossa crise, no sentido mais profundo, ela é daquilo ela é da falta da busca pelos transcendentais. É o amor pela verdade,
pelo bem e pela beleza. É, então, porque senão a pessoa vai falar quais valores, né? Porque é uma pergunta válida. Fala, Guilherme, você fala as pessoas falam tanto de crise de valor. Que valores, né? O quê? E muito concretamente, quais valores são? A verdade e a percepção de uma verdade objetiva, que existe uma verdade nesse mundo, que ela é diferente da falsidade, que ela pode ser conhecida pelos homens, embora não na perfeição absoluta, mas ela pode ser conhecida pelos homens. E, portanto, a verdade, a busca toda da educação tem que buscar a verdade. O bem, no sentido de que existem ações que elevam os homens e conseguem melhorar eles, que são as chamadas virtudes, e existem vícios, que os vícios devem ser rejeitados e as virtudes devem ser buscadas. Que comer em excesso é um vício, que se embriagar é um vício, que trair os outros é um vício, que matar o próximo é um vício, e assim por diante, coisas elementares. E que existe a beleza, que embora possa ter a maior variação do mundo da beleza, embora a arquitetura imperial japonesa pode ser belíssima, ou um palácio indiano pode ser belíssimo, e uma catedral europeia, a variedade não exclui o fato de que, sem dúvida alguma, a Notre Dame e o castelo de Osaka são infinitamente mais bonitos que você construir uma caixa de concreto e chamar de beleza. Não é igual. De que a Pietà e o Rafael, a escola de Atenas de Rafael, são superiores ao rabisco. E por mais que você queira e deseje, fale que o rabisco é a arte superior, ele não é. Ele é pior do que essas coisas. Ele é objetivamente pior. Bom, Guilherme, então você acha que tem culturas, costumes e coisas melhores que as outras? Mas com certeza, esse é o básico da vida humana. É que tem pessoas melhores que as outras, tem costumes melhores que as outras, tem culturas melhores que as outras. Eu não estou dizendo que eu necessariamente sei todas as classificações do mundo, eu sou a pessoa que tem esse negócio. Mas é que é parte inevitável do homem julgar as coisas, conseguir julgar e colocar uma ordem, conseguir colocar as coisas numa adequada hierarquia. Então, a perda, sem dúvida, é desses valores. E as bases para construir esses valores, essas virtudes, passam, sem dúvida, pela família, por toda a atividade, eu acho, empreendedora, de você criar coisas, empreender, construir coisas novas, ter uma atividade produtiva, pela dinâmica familiar, a família, acho que eu falei, né? Pela dinâmica familiar, sem dúvida, pelo empreendedorismo, por toda essa parte de defesa, todas essas virtudes que são não só vinculadas ao exército, mas tudo que é defesa, tudo que envolve a proteção de outras pessoas, que antigamente era ensinado, nossa, por várias maneiras, da caça. A caça era uma disciplina usada para ensinar virtudes no mundo antigo. Entre os gregos, sei lá, tinha a caça, tinha o wrestling, tinha a luta, né? Que a gente fala greco-romana, mas para os gregos, por exemplo, não era greco-romana, mas enfim, existiam essas disciplinas. E sem dúvida alguma, religião. Não existe nenhuma civilização que não foi construída na base da religião, e eu proporia ainda que, embora a nossa cultura atual se diga não religiosa, isso é falso, porque nós meio que largamos as religiões tradicionais em nome de uma religião política. As pessoas, sem dúvida alguma, adotam uma religião política, e eu entendo muito o progressismo como uma religião política. As pessoas têm uma devoção pela coisa, têm um zelo pela coisa, inclusive de fazer inveja a várias religiões tradicionais. Porque meio que você não consegue viver sem uma perspectiva espiritual. Se não for boa, você vai encontrar, você inventa uma, você vai idolatrar uma outra coisa, né? Mas é isso. Então, por crise de valores, eu quero dizer concretamente esses valores, né? Para ficar bem definido, para não ser um negócio genérico, né? Para não ficar solto. Mas Claro, aí é que eu claro. acho que é o mais difícil, né? Definir os E o que valores, leva né? mais tempo também, né? Você recuperar valores ou você Nossa, é a coisa mais difícil que tem. Mas aí vem construir adesão aos valores ou construir valores ou é, aceitar essa ma- construção. mas aí vem o plano inclinado, que é primeiro você resolve em você, que já primeiro é a mudança que você quer ver no mundo, você seja melhor sua vida, que já é um baita de um negócio. Depois você começa a resolver a sua família, começa a restabelecer os valores na sua família, você redescobre a sua família. Putz, eu tenho primo, eu tenho tio, eu tenho filhos, eu tenho, sei lá, tenho a minha própria família, já é um grande salto. Depois as pessoas têm a sua atividade empresarial, têm toda a sua dinâmica profissional, elas podem reintroduzir os valores na sua dinâmica profissional. Tem pessoas que são mais influentes, pessoas que são menos, mas elas podem ser líderes. Se a pessoa conseguiu melhorar a família dela, melhorar ela pessoalmente, a família e a empresa,
ela está numa posição muito boa para começar a atuar politicamente. E o primeiro nível de atuação política não é, necessariamente a polêmica pública, mas é a articulação de pessoas que são líderes como ela, porque se ela já é uma líder do setor dela, ela consegue juntar outras pessoas como ela. Porque uma pessoa sozinha é mais fraca. Se você é um jornalista, por exemplo, que é dissidente, né, que está fora do mainstream, você é infinitamente mais frágil do que 10 jornalistas que estão fora do mainstream, e Sim. assim vai. Então você reúne os seus pares, você reúne pessoas Uhum. como você, fala, eu vou reunir outros professores que são como eu, vou reunir outros empresários que são como eu, vou reunir outros. E agora que você tem essas pessoas, aí sim você consegue atuar na política de uma maneira eficaz. Se você pula uma dessas etapas que eu falei, o que vai acontecer? Os seus problemas pessoais, empresariais, familiares vão destruir a sua atividade política quando você tentar exercê-la. São etapas profundas, mas elas são relativamente simples quando você discrimina elas passo a passo. Não é impossível você imaginar um ser humano que bota sua vida em ordem, sua família, sua empresa e começa a atuar na política. Então, são etapas necessárias. Eu vejo que muitas pessoas pulam isso. Então, elas não resolvem a família, não resolvem nada, e elas já vão direto para a atuação política. O problema disso é que essas outras coisas vão vir cobrar a conta, né? E a gente viu isso várias vezes no mundo político nos últimos anos, né? Não para de ver. Não, não para, é quase infindável, né? Porque você não resolveu sua casa, né? E os bons e velhos romanos tinham isso, fala, o seu nível de grandeza é o tamanho da família que você gere. Era quase como um costume dos romanos. As pessoas falam tanto da figura do pater familias, o paternalismo, mas o princípio da coisa para os romanos era assim, olha, você quer atuar na política, perfeito. Quantos homens... Primeiro, você já colocou sua vida na linha no exército, era assim que funcionava em Roma. Dois, você já cuidou de outros homens no exército e na sua casa você cuida de quantas pessoas? Se você não cuida de várias pessoas na sua casa e não cuida no exército, por que diabo você vai administrar um prédio público? É um raciocínio infinitamente mais sábio do que o nosso. Eles não eram perfeitos, tá? E os romanos crucificaram o Cristo, teve várias coisas que não eram perfeitas. Mas pelo menos o modo de raciocinar está absolutamente correto. Não consigo encontrar erro nessa lógica. Se a gente pegasse esse modo, recuperasse esse modo de pensar, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, a solução nossa é impossível voltar ao passado. E não existe. As pessoas todas têm nostalgia. Eu mesmo tenho nostalgia. Eu tenho nostalgia de locadora, entendeu? Eu sou muito cinéfilo. E eu andava aqui por São Paulo e tinha essas locadoras antigas que eram absolutamente maravilhosas. Tem uma nostalgia imensa disso. Mas voltar ao passado é impossível. Não existe retorno. O que é possível é você redescobrir esses grandes homens do passado e incorporar o exemplo deles para a construção de uma coisa nova. Eu não acredito em nenhum tipo de derrotismo cultural, embora eu acho que nós estejamos em processo de crise, porque é muito cômodo sentar, chorar e falar, ih, tá tudo perdido. Querendo ou não, é uma atitude cômoda e é uma atitude equivocada e improdutiva. Eu tive até com uma pessoa, não vou falar qual, mas uma pessoa que me entrevistou também, que ela estava muito desanimada, e eu falei para ela, eu falei, pelo amor de Deus, entenda, a questão não é que você, pessoalmente, ou qualquer outra pessoa individual, consegue mudar o planeta. Não é assim que funciona. Mas é que cada pessoa, ela tem um valor e ela toca muitas vidas. E essas vidas que ela toca são impactadas quando ela se ordena, quando ela traz a ordem e o bem para as pessoas, ela consegue tocar essas vidas de uma maneira muito forte. Quem não viu, falando em filmes, os melhores filmes da história é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. E o filme é exatamente sobre esse tema. Ele mostra lá como o George Bailey queria, sei lá, viajar ao mundo, lutar na guerra, não fez nada disso, mas ele tinha o seu papel. Por vezes é isso, as pessoas têm que redescobrir qual é o seu papel de atuação. Eu acho, Leda, que se as pessoas tivessem uma atuação política local, articulada, madura, como eu falei, elas veriam muito mais eficaz nas ações do que do jeito que elas atiram para todo lado, né? Chega na eleição, elas disparam assim fazem todo tipo de loucura, assim, sabe? Vão para rua, trio elétrico, sei lá, eu vi nos últimos anos a gente viu de tudo, assim, né?
na Paulista, eu morava lá perto da Paulista, eu vi na Paulista todas as expressões e tal. Todas muito válidas, algumas coisas muito válidas, mas claro, muito afobadas. E acho que às vezes as pessoas, se tivessem feito um trabalho de longo prazo, teriam se frustrado menos com as coisas. É uma diferença grande entre açúcar, tem a ver com festa e dieta, sabe? Tem muita festa e pouca dieta, entendeu? Dieta demora, é chato pra caramba, é uma desgraça, mas o resultado de longo prazo é grande. E festa, é claro, é maravilhoso, mas o dia seguinte já foi, né? E daí tem uma razoável ressaca do dia seguinte. Eu não acho que o ser humano, melhor ainda, açúcar e dieta, né? Quer dizer, açúcar, agora veio a Páscoa, as pessoas consumiram uma quantidade copiosa de açúcar, né? Eu não sei, a criança mimada tem muito do açúcar, e eu vejo muito essa analogia. Aqui em casa também, porque a gente tem os filhos. Tem a criança que estuda piano e tem a criança que come açúcar. Se você deixar as crianças fazer o que elas quiserem, elas vão atacar o doce e elas vão sair correndo de maneira desordenada. Tem que chegar um pai e o pai tem que falar, ó, acabou, vocês vão sentar e vão estudar piano. E o piano vai acompanhar elas a vida inteira, e vai acompanhar uma sensibilidade artística que não é substituível. O que falta para a política, sem dúvida, também é essa crise paterna, né? A gente está falando de falta figuras paternas. Agora demonizou também, falar o paternalismo. Todos os termos pai foram demonizados. É patriarcal, é paternalista, mas sei lá, eu sou pai de família e eu vejo a importância gigante que tem a figura do pai. Se eu não tivesse com minhas filhas, elas não teriam referência de várias coisas. Claro, minha esposa é incrível, maravilhosa, mas chega uma hora que o pai chega, só do pai chegar, já dá aquela assustada nas crianças. As crianças já falam, meu Deus, o que é que eu tô fazendo, né? Então, acho que tem muito disso. Acho que muita política, por vezes, tem muito latido e pouca mordida, sabe? O que é pouco eficaz. Eu acho que tem uma dispersão também muito grande, né? Tá todo mundo muito dispersivo. Total. Ansioso e solto, né? Assim, Isso. e E sem propósito disperso claro. mesmo. Sim. Então, tá disperso, tá ansioso, fica muito incerto. Olha, sobre o futuro, você não tem que garantir que o futuro vai ser, mas também não vale a pena a ansiedade das crises, sabe? As coisas passam também. Olha que quando você começa a pensar, a gente tem que pensar, parar de pensar. Acho que o nosso eixo político ele é muito retilíneo, né? Você tem certas pessoas que querem voltar ao passado, sem dúvida, porque tem uma nostalgia do passado que é absolutamente compreensível. Você tem toda essa loucura progressista que ela quer o futuro sem o passado, sem o presente, que é uma impossibilidade lógica. E nessa, a gente tem que parar de olhar as coisas e começar a olhar de uma maneira qualitativa, começar a olhar para cima e para baixo. Existe uma decadência da alma individual e uma elevação da alma individual. Existem coisas que transcendem as épocas. Existem coisas que são eternas, que elas não são perecíveis. Não vai ter solução para essa ansiedade sem olhar para cima dessa temporalidade. Veja que você pode olhar a história romana e ficar olhando cada cara que traiu o outro, que derrubou o outro, que foi, não sei o que e tal. Mas essas pessoas passaram, entendeu? Sem dúvida o Cristo continuou, sem dúvida certos valores continuaram, sem dúvida a família continua. Existia família no mundo babilônico, existia família no Egito Antigo, existia família na Grécia, existe família agora, existe família na seleção cristã e vai continuar existindo. Mas vão abolir a família. Bom, o precedente histórico, cultural, universal está contra esse projeto, não está... A pessoa está apostando contra. Não, mas Deus vai morrer, eu vou matar Deus. Olha, já faz uns razoáveis anos que Nietzsche morreu, sabe? E eu não sei, Deus não parece que morreu igual Nietzsche, entendeu? Parece que ele continua firme e forte. Acho que Nietzsche tinha uma saúde um pouco mais frágil que Deus, sabe? Falaram já da... Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
sei, eu acho que as pessoas se empolgam com o momento. Que foi alguém mandou para mim uma vez num comentário do YouTube, falou: Guilherme, você não, não entende, os jovens têm outros valores. Ô, Leda, você tá aí, nos anos 60 falava a mesma coisa, entendeu? Nos anos 70 falava a mesma coisa, os jovens têm outros valores. Tá aqui, eu tô com 30 anos e não tenho os mesmos valores que várias pessoas das gerações anteriores, né? Essa história é muito... eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse paradigma, quebrar essa história de tempo ultra reduzido e começar a procurar coisas que são perenes, voltar a isso. Esse livro aqui eu já acho que é um começo bom para as pessoas. Se as pessoas quiserem uma referência, falar, cara, Bruno, eu começo. Mostra Começa ele por mostra com mais calma, isso. Começa por ele, entendeu? Pega o Ideias e Consequências. Lá no meu site também tem link, eu fiz aula sobre isso, tudo tem lá no guilhermefreire.net. Mas assim, eu começaria pegando esse livro e lendo, já seria um alento assim para as pessoas. Tem outro livro que eu gosto de passar muito, chama Refutando o Neoateísmo, do Edward Feser, que é um baita introdução à filosofia, um grande livro. Mas eu não sei, a gente tem que pegar, ler e começar a pensar em outro paradigma. Enquanto continuar nessa perspectiva muito imediata, não tem solução. Tem que ter visão atemporal. De imperadores chineses a imperadores romanos, a outros, muitas coisas foram construídas por pessoas que tinham visões de décadas. É mais plantar uma árvore do que... Você planta uma árvore, demora, entendeu? Não é uma curtida da rede social, não tem like, não tem nada voa na hora, você não tem nenhuma gratificação instantânea quando você planta uma árvore. Sabe, o Senhor dos Anéis tem isso, né? Tem as árvores que aparecem, tem lá o Saruman no Senhor dos Anéis representa muito a indústria, né? E daí ele começa a demolir todas as árvores para construir fábrica, mas ele vem criando esses monstros geneticamente modificados, que são os orcs, esses novos orcs dele. E aí as árvores, olha, primeiro que as árvores demoram uns 3 dias só para dizer oi, né? Para falar bom dia. Então tem um contraste, o Tolkien fez de propósito. Ele fez um contraste brutal entre um modo de civilização e outro. E as árvores no final acabam com... as árvores acabam com o Saruman, porque o rio, porque as águas são mais eternas, tem uma profundidade maior do que essas coisas. Porque a criação divina é maior que essas coisas. Então, eu acho que continua valendo a mesma coisa, viu? Não muda, isso não se altera, né? É mais a gente que para de prestar atenção nessas coisas eternas do que elas que param de valer, né? Elas não vão parar de valer nunca, né? Nunca. Essa é a definição de eternas, né? Definição de eternos. Valeu, Guilherme. Adorei estar com você. Estar aí, assim, mas estar. Que isso, alegria toda minha, poxa. Foi muito bom. A gente precisa ouvir essas coisas até para se acalmar, ficar menos ansioso, menos pessimista, né? Eu acho que espírito combativo é maravilhoso. Acho que gana de espírito combativo é maravilhoso, mas ansiedade e pessimismo são péssimos. Parecem coisas... eu adoro quando vejo pessoas que têm espírito guerreiro, as pessoas querem ir para o confronto no melhor sentido da palavra, sabe? Tem coragem mesmo, né? Mas que a ansiedade misturada com coragem dá problema. Então, perde tem dado. Tem dado. Então, é melhor que as pessoas voltem para serenidade com coragem. Essa é uma combinação, claro, difícil, soa até paradoxal, mas a virtude, por vezes, soa paradoxal mesmo. Por vezes, ela é uma equilíbrio fino. De repente, pode ser um novo norte, né? Esse aí. Sim. Tá certo. Obrigada, viu? Valeu. Um grande abraço, boa noite. Leda. Um abraço para você. Para todos aí também. Para todo mundo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.